Bom, vamos falar agora de um serviço que eu utilizo para a gestão da minha carteira de fundos imobiliários. Eu utilizo um serviço da empresa chamada Suno Research. Eles possuem uma carteira de fundos imobiliários. A gestão dessa carteira é feita por um especialista em fundos imobiliários. Esse profissional ele já atingiu aí a sua independência financeira e hoje todo o retorno dos seus investimentos é tudo baseado em fundos imobiliários. E tudo que ele faz, para ele queria essa carteira aí para a gente também. Bom, vamos lá, vou demonstrar um pouco o serviço. Eles possuem essa carteira, tem alguns ativos, e no caso eu deixei aí deixei oculto os outros ativos. Eu estou trazendo esse ativo TRA11, esse fundo imobiliário THRA11, pois ele já saiu da carteira, então não teria nenhum problema em trazer. Bom, enfim, esse fundo imobiliário ele foi indicado em 6 de 2017. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Carteira. 6 de 2017. A participação desse fundo sobre toda a carteira era de 10%. Ou seja, sobre todo o valor que eu tenho investido em fundos imobiliários, 10% era somente nesse fundo. A estimativa do dividendo para esse fundo era de 5% ao ano. O preço de entrada que ele foi recomendado era de R$ 91, com um preço teto de 105. Ou seja, eu posso comprar esse fundo imobiliário até R$ 105. Só esse preço teto aqui que está a dificuldade em analisar um ativo, um fundo imobiliário. Então, quando esse analista especifica esse preço teto, é até onde a gente pode comprar. Então, no caso, quando eu fiz essa apresentação, o fundo estava sendo negociado por 110, ou seja, então eu não posso comprar, pois o preço atual é maior que o preço teto. O meu limite é 105. E aqui um gráfico da indicação dele até o momento atual que eu estava gravando esta aula. Então ele foi indicado aqui por volta de janeiro de 2017 e o preço atual em maio de 2018, algo por volta daqui. Então tivemos um retorno aí de 30%. Isso vamos dizer, em torno de um ano, por um fundo imobiliário, é um valor muito expressivo. E essa valorização é somente da cota. Então, ou seja, todo mês eu recebi os meus dividendos e ainda tive a valorização dessa cota. Temos um outro exemplo também de um outro fundo de logística, que é o GGRC11. Ele foi indicado mais ou menos aqui em junho de 2017, por volta aí de R$ 100, e hoje ele está sendo cotado aí em torno de 130, 128, alguma coisa assim. Então tivemos um retorno aí de 25%. Corrigindo o valor que eu falei, eu estava tentando olhar no gráfico, o valor está pequenininho aqui em cima, não enxerguei. Então um valor de R$ 132. Ele foi indicado aí na casa de 100 e teve uma rentabilidade de em torno de 25%, ou uma valorização bem expressiva também. E aqui um exemplo. Antes de conhecer essa empresa, eu fazia as minhas análises e tinha os meus fundos. E uma grande posição em um fundo que eu tinha era o fundo BRCR11. E deixa eu demonstrar aqui. Existe um relatório chamado Yellow Flag, dessa empresa Suno Research. E nesse relatório, eles abordaram que esse fundo iria passar por alguns problemas e que seria interessante para quem tivesse uma posição nesse fundo realizar a venda, se desfazer, pois tinham grandes problemas aí pela frente. Eu sempre tenho a premissa de procurar girar pouco a minha carteira. Então eu procuro fazer um investimento e levar ele para a vida toda. E eu só me desfaço desse investimento quando apresenta algum problema. E no caso, de acordo com o relatório, de acordo com a análise desses especialistas, eu também encontrei problemas e, contra a minha vontade, eu não queria vender, pois eu gostava muito desse fundo imobiliário, nunca tinha
nunca tive problemas com ele. Eu fui convencido ali, através dos fatos, a resolver a vender esse fundo. E eu vendi mais ou menos por aqui esse fundo, mais ou menos, eu não me recordo direito, mas foi nessa parte boa aqui do gráfico. E logo em seguida, vejam a queda que ele teve. Ou seja, vejam a diferença de quando um profissional, um especialista, faz uma análise. Temos uma visão muito maior do que caso você estivesse investindo por conta. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre essa casa de análise. Existe um especialista focado em fundos imobiliários. Esse especialista, ele é referência no Brasil. Ele é um dos principais profissionais no Brasil. Então, dê uma pesquisada aí sobre o professor Baroni. Após eu ter conhecido essa empresa, eu deixei de analisar sozinho os meus fundos imobiliários e passei a utilizar os serviços dessa empresa, fiz alguns ajustes na minha carteira, vendi algumas posições que eu tinha, como eu demonstrei aqui para você, e fiz novas compras de acordo com essa análise. E isso potencializou muito os meus ganhos e otimizou muito também o meu tempo. Bom, como eu disse, eles têm uma carteira de fundos imobiliários e através dessa carteira que você pode ir investindo. Eles possuem também um relatório semanal, então toda semana vai chegar um relatório de fundo imobiliário para você, falando sobre os ativos, sobre, um exemplo, você tem um fundo GGRC11, se tiver alguma movimentação, algum problema, algo que precisa ser dito, vai estar relacionado nesse relatório. Eles também possuem entrevista com gestores, então eles trazem gestores desses fundos imobiliários, então é muito interessante isso, você fazer, ouvir a voz ali do gestor do fundo, quais as estratégias, o que eles estão fazendo, o porquê que talvez aí um fundo está passando por um problema, isso é muito interessante. E as pessoas podem interagir também, mas o porta-voz aí seria o especialista do fundo imobiliário. Então, ele que conduz essa entrevista. Isso é muito produtivo. Eu acompanho todas essas entrevistas. Temos também ferramentas que não temos acesso. Eu até mostrei alguns gráficos. Temos a ferramenta Economática, que é uma ferramenta aí que tem um custo aí de 2 a 3 mil reais por mês, que para o pequeno investidor é um custo muito elevado. Inclusive eu não tenho essa ferramenta também. Eu tenho outras, mas eu não utilizo essa ferramenta. E eles possuem essa ferramenta, pois eles são uma empresa. Então, é para você ter uma ideia do que está por trás dessa empresa. Então, temos um especialista, temos uma equipe, temos ferramentas, tudo isso para que você possa fazer um investimento melhor, para que você possa investir nos melhores ativos. Naquele comparativo que eu fiz de fundos imobiliários com o CDI, chegamos a uma conclusão que a média desses fundos imobiliários foi de 150% do CDI. Tudo isso, todas essas análises, toda essa cobertura desses analistas, você tem um custo aí em torno de R$30 mensais. E isso eu vejo é muito pouco. Quando eu assinei, se eu não me engano, acho que é R$300 ou R$400 por ano. Esse valor é irrisório perto do que você pode ganhar. Então, deixa eu só voltar aqui. Vou listar agora para você algumas vantagens dessa casa de análise. A gestão é feita por especialista. Isso é um diferencial. Assim como eu dou o exemplo do médico. Então, temos o cardiologista, o oftalmo, enfim, temos diversas áreas médicas. Da mesma forma, nos investimentos. Eu busquei aqui um especialista em fundo imobiliário. Então, todo o tempo de análise que você teria gasto, você pode delegar para ele. Ou até mesmo o contrário, você pode aprender com ele e daqui a alguns anos você pode estar fazendo análise da mesma forma que ele. E até lá você está fazendo bons investimentos. Também temos análise de riscos e oportunidades.
Então, quando eles visualizam algum risco, assim como eu demonstrei que aconteceu comigo, eles podem indicar uma venda ou até mesmo uma oportunidade. Eu demonstrei algumas oportunidades que surgiram e eles recomendam a compra e você está participando de todos esses investimentos. Com isso, você tem uma maior rentabilidade, otimiza muito o seu tempo e diminui muito os seus riscos. Eu acho que só de falar da rentabilidade e do tempo e dos riscos, isso não tem preço. Hoje, imagina o seguinte, você acorda às 6h30 da manhã para ir trabalhar, pega trânsito, trabalha o dia todo, aí volta, chega de noite em casa, e como que você vai ter tempo para, além do seu trabalho, ter tempo para analisar os investimentos? Eu recomendo sim que você estuda, não estou falando para que você não estude, mas é difícil você ter um tempo ali para você conseguir fazer um bom trabalho. Então, através desse especialista, dessa casa de análise, você consegue otimizar muito o seu tempo. E caso o seu objetivo seja um dia ser um analista próximo ao conhecimento que ele tem, essa casa de análise, essa empresa te dá todo o conteúdo, tudo o que você precisa para se tornar um bom analista. Então eles têm cursos, a cada aula, a cada relatório você aprende um pouco. Eu costumo dizer que você escolhe até onde você quer ir. Então se você quer receber uma tabela com 10 fundos, um exemplo, né? Com os 10 fundos e investir nesses 10 fundos e não se preocupar com o que está lá dentro do fundo, você pode fazer isso. Caso você queira se aprofundar um pouco mais, dar uma lida no relatório, eles têm um resumo. Então você pode ler um resumo aí, deve ser em torno de 1 a 2 folhas. Caso você queira ler o relatório todo, entender tudo o que está acontecendo, o relatório tem em torno de 15 folhas, 15 páginas. Então você pode ler também. Agora, caso você queira se aprofundar, ser um bom analista, você pode também fazer isso. Como? Lendo todos os relatórios, fazendo todos os cursos que eles disponibilizam de fundos imobiliários, e tem outros cursos também que eles indicam, inclusive eu já fiz alguns também, mas com o tempo só que você vai chegar ao nível de um bom analista. Mas até lá você pode estar investindo através aí da orientação de um bom profissional. Eu utilizo essa casa de análise, eu recomendo. No momento eu estou negociando algum acordo comercial, no momento eu não estou ganhando nada. Tem outras que eu falo, as que eu ganho, as que eu não ganho. Essa aqui no caso eu não estou ganhando nada, mas mesmo assim eu recomendo, independente se eu ganho ou não, o importante é você aprender e você estar coberto ali com alguém que consiga te instruir em investimentos mais arriscados. E é uma frase que eu sempre falo, um investimento, você tem dois caminhos, ou você sabe ou você delega. No caso, como você não sabe 100% um fundo imobiliário e é um investimento muito atrativo, você pode delegar.